coisa mais importante que você precisa receber de Deus é a sua justificação, a justificação dos seus pecados. E a segunda coisa mais importante é aprender a viver pela fé. Então a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então Deus ele tem um plano já pré-estabelecido para a sua vida, ele tem uma vontade para você. Lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 14, diz que se você pedir alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele vai te dar. Agora lá no livro de João, no capítulo 15, a Bíblia diz que se você permanecer em mim, Jesus falando, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, tudo que você disser será concedido. Então, quando você anda na vontade de Deus, também existem tesouros escondidos. Então, a primeira coisa é a justificação dos seus pecados. Como acontece a justificação dos seus pecados? Ela acontece através de você crer com o seu coração e confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a mesma forma em que você foi salvo, se você não foi salvo, para esse vídeo agora, dá o pause e fala: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Se você ler lá Romanos 10 do verso 8 até o verso 11, isso vai gerar ainda mais fé no seu coração, mas o Espírito Santo já está te tocando agora. Entregue a sua vida a Jesus. Primeira coisa. Então, a partir do momento que você crê com o coração e fala com a sua boca, você recebe a sua salvação em Jesus. E você precisa entender o que é o Evangelho, para você entender que eu vou continuar aqui. Mas antes eu quero te contar uma experiência. Tá bem sol aqui, ó, o sol da justiça. Olha lá, a experiência. Eu passei por 15 dias rindo sem parar. Eu ia no mercado rindo. Quando eu recebi essa palavra de Deus aqui, quando eu vou compartilhar com vocês, essa palavra aqui, ó. Eu vou ler alguns versículos aqui da palavra que eu tenho certeza que vai impactar, que vai ser um divisor de águas na sua vida. Porque não é eu que faço, é o Espírito Santo que está agindo em você. É o mesmo Espírito que estava em Jesus, ele está operando agora na sua vida. Então, quando eu tive uma experiência com essa palavra, eu comecei a entender o que era mais o Evangelho. Tudo que foi perdido por causa do pecado é totalmente restaurado em Jesus. A última coisa que vai ser restaurada é o nosso corpo físico. Mas tudo aquilo que foi perdido no Éden por causa do pecado. Então entrou ali enfermidades. Para a enfermidade, Jesus tem cura. Fala comigo assim: cura, libertação e salvação. Cura, libertação e salvação. Então, o que é o Evangelho? É as boas notícias a respeito de Jesus. E o que Jesus veio fazer? Veio restaurar todas as coisas. Não algumas, mas todas as coisas que foram perdidas por causa do pecado. Então a primeira coisa que você precisa entender: o Evangelho é restauração. O que foi perdido em primeiro lugar foi a saúde divina. Jesus então vem e ele traz a cura novamente. E ele mostrou na sua palavra que ele tem o poder. E como manifesta então essa cura? Através da unção do Espírito, manifestação da glória de Deus. Mas isso é recebido, isso é ministrado através, quando você tem a autoridade espiritual da palavra, então você libera a cura pelas suas palavras. Se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca, será salvo. A palavra que o apóstolo Paulo está falando lá em Romanos 10 é sozo. Sozo no original é cura, libertação e salvação. Primeira coisa que foi perdida no Éden, a saúde divina. Então passou a ter enfermidades. Para a enfermidade, Jesus vem com cura. Segunda coisa, escassez e problemas emocionais. Vamos dizer, problemas de alma. Para isso, Jesus tem libertação. Para espíritos, a parte espiritual também, Jesus veio para libertar de espíritos malignos que agora eles ganharam legalidade, porque quando o pecado entra no mundo, o homem então deu legalidade. O mundo espiritual, se você entende sobre direito e sobre leis, pode até ajudar, porque o mundo espiritual é regido por leis também. Então o homem deu autoridade quando obedeceu a serpente, obedeceu a Satanás, então deu a autorização para o domínio de Satanás sobre o homem. Agora, quando você está em Jesus, ai meu Deus do céu, alguém vai ser salvo, curado, liberto vendo esse vídeo. Quando você está em Jesus, a cura te pertence. Deus é soberano. Nosso corpo é a última coisa que vai ser totalmente restaurado e glorificado. Nós vamos ler isso aqui já. Agora, libertação de alma ou de escassez também te pertence.
E se Deus te permite passar por um momento em que isso não vem em manifestação, pode ter certeza que a porção vai ser dobrada. Vai ser 2 vezes mais do que você merecia. Olha só, você pode ver que Jó era um homem justo. E a Bíblia, lá em Ezequiel também, a Bíblia fala que existiam 3 homens justos: Daniel, Noé e Jó. E mesmo assim eles passaram por muitas adversidades, mas Deus sempre esteve com eles. Por exemplo, Jó, o último estágio de Jó, que ele perdeu tudo, o último estágio de Jó foi muito melhor, muito maior do que o primeiro. Então nós vemos que o justo, ele não está livre das adversidades, mas ele tem a garantia de que Deus vai restituir em porção dobrada. Deus vai fazer sempre mais do que você merece, se você fica nessa palavra. E como eu acesso isso? É isso que nós vamos falar aqui hoje. Olha lá. Acho que a gente vai ter que fazer 2 vídeos, que minha bateria está acabando. Mas vamos lá. 2 Coríntios capítulo 4, no verso 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos. No versículo 14, para dar o contexto aqui, para quem precisa, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então aqui tem um contexto que é teológico, muito bom. Agora tem uma verdade, uma revelação do Espírito Santo. A revelação do Espírito Santo é o entendimento da palavra, é a palavra rema, é a palavra revelada e aplicada pelo Espírito Santo a você que está ouvindo. Quando você crê, você precisa falar. Eu estou tão sem fé. Como você sabe que você está sem fé? Você está falando algo que não é o que Deus diz a seu respeito. Agora aqui é o ponto-chave. Se você não é uma pessoa de oração, vai ser difícil você andar por fé, porque você não sabe o que Deus está falando em cada situação. Você entende? Então o que Deus está querendo com você que está aqui nesse vídeo agora? Passe tempo de oração, descubra qual é a minha vontade em cada situação. E entenda que o Evangelho é o poder de Deus para cura, libertação e salvação. Antes que acabe a bateria aqui, eu vou falar. João Batista, que prepara o caminho para a volta de Jesus. Ele começou, quando ele foi preso, ele vinha falando de Jesus, pregando a mensagem do arrependimento. Voltem-se para o Senhor, mude a maneira de vocês pensar, pense da maneira da palavra, mas principalmente volte para o Senhor. João Batista duvidou de que Jesus era o Cristo, porque todo mundo tinha uma expectativa diferente de quem seria o Messias, com poder terreno, com coisas aqui apenas terrenas. Mas Jesus veio para conquistar coisas para nós. E nós então vamos entregar nossa vida por Ele. Nós estamos aqui para ser aceitos pelo mundo. Nós estamos aqui para que o mundo aceite a Jesus. Então, olha isso. João Batista fala assim: Senhor Jesus, vai ficar claro agora que eu ensinei para vocês aqui de que o Evangelho é o poder de Deus para cura, libertação e salvação. Senhor Jesus, João Batista enviou seus discípulos. Se o Senhor é mesmo Cristo, o Messias prometido, então é o Senhor mesmo ou a gente vai ter que esperar outro? Aí Jesus não responde nada para os discípulos de João Batista. Vê isso na palavra, que você vai, pesquisa aí e você vai achar que eu estou falando. Sabe o que Jesus faz? Começa a curar os cegos, começa a dar audição para os surdos e começa a fazer aleijado andar, começa a fazer os milagres. Depois Jesus dá uma resposta. Você quer saber se eu sou mesmo Cristo? Responda para João Batista. Os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos ficam purificados, os aleijados andam. E Jesus respondeu: o reino de Deus chegou. E essa é a tensão do reino de Deus. O reino de Deus, quando chega, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele salva. A porta de entrada para o mundo espiritual é salvação. Então seu espírito já foi salvo, a sua alma está sendo salva e seu corpo será totalmente salvo no dia de Jesus. O que nós precisamos entender é que o reino de Deus já veio, ele já está dentro de nós, o espírito é eterno, a eternidade já existe, a minha alma está sendo transformada e o meu corpo será totalmente transformado no dia de Jesus. Agora, se tem uma enfermidade no meu corpo físico, eu não aceito. E eu agora, porque o diabo quer trazer as mentiras. Mas você não se alimentou bem? Você fez isso, você fez aquilo. Meu irmão, você está em Jesus, deixa eu falar uma coisa bem forte aqui, que eu sei que vai vir pergunta depois. Se Jesus apagou seus pecados, ele apagou também as consequências dele. Apagou as consequências. Manda as perguntas, se vocês quiserem muito saber, eu vou gravar só sobre isso aí. Então,
Preste bem atenção. O Evangelho é o poder de Deus para cura, libertação e salvação. Uma coisa mais importante que foi perdida no Éden foi a amizade de Deus com o homem. Então o homem que era amigo de Deus passou a ser inimigo de Deus. E a coisa principal que Deus veio restaurar é a amizade com Ele. Entregue a sua vida totalmente a Jesus hoje, que Ele vai começar a restaurar todas as áreas, todas as coisas na sua vida. Agora, Ele quer que você priorize o reino dEle, quer você ter uma amizade com Ele, uma conexão profunda com Ele. Deus não vai negar nenhum bem àquele que anda com Ele e vai suprir toda a sua necessidade. Talvez não seja as suas vontades, mas Ele vai alinhar a vontade dEle dentro de você, a vontade dEle com a sua vontade. Aí, se você pede alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele te dará. Foi lendo esse versículo, eu prometi para vocês que ia contar, né? Esse versículo de 2 Coríntios 4,13, que eu passei 15 dias rindo sem saber o porquê. Será que é a unção da alegria? A unção do riso? A Bíblia lá em Isaías 61, está lá no comecinho, versículo 2 ou 3, fala do óleo de alegria. Óleo de alegria no lugar de espírito angustiado. Eu declaro sobre você agora, essa tristeza do ordem que sai em nome de Jesus. Eu declaro alegria sobre você em nome de Jesus. Não é uma alegria emocional. A alegria emocional é contra a alegria de Deus. É uma alegria no seu espírito. Porque você é um espírito. Você tem apenas uma alma. E está habitando nesse corpo físico. Eu declaro que essa alegria não vai mais sair. Tinha um louvor antigo de quando eu era criança, fala assim, essa alegria não vai mais sair. Essa alegria é quando Jesus está habitando no seu espírito. O mesmo espírito, ai meu Deus, o mesmo espírito de Jesus vem, habita sobre você e agora a alegria mais profunda é no profundo do seu ser em quem você é. E eu estava lendo esse versículo. Meu pai é pastor, ele pediu de surpresa, falou, tem como você pregar durante essa situação mundial aí, essa doença que teve? E tinha poucas pessoas na igreja por conta dessa situação mundial que teve. Você pode pregar hoje? Eu não tinha uma mensagem, só que Deus me deu na hora. Alguns minutos antes, Deus começou a me dar esse versículo. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Crie, por isso falei. Nós também cremos e por isso também falamos. E eu comecei a falar, se você não crê em algo, você também não deveria falar. Você crê que, meu filho aqui é um problemático. Você fica falando que o filho é um problemático, fica falando que não sei o quê. Eu falei, você crê nisso? Você crê que isso... Se você não crê, você não deveria falar. Porque no mundo espiritual, o que há de mais importante é o poder das palavras. Tanto é que lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 3, a Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que não foi feito do que é aparente. Para a gente terminar, se a bateria aqui não acabar, olha aqui, em Gênesis capítulo 1. Estou falando agora da importância das palavras. Esses 15 dias que eu passei, criei, por isso falei. Foi tão forte que Deus falou que para todo lugar eu ia rindo. Eu ia rindo no mercado, eu ficava rindo em casa. Minha filha, pessoas em casa falaram, o que está acontecendo com você? Eu falei, não sei, eu só me tenho vontade de rir. E lembrava de algumas promessas de Deus. Olha lá. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Então está falando que a fé, eu preciso crer com o coração e falar com a boca. Como que acontece isso? Eu vou falando e eu não estou tendo fé, eu vou falando. Eu vou falando aquela promessa de Deus. Por isso que você precisa de uma palavra de Deus, alguém ser usado na sua vida para uma palavra que Deus é confirmado. Primeiro Deus fala com você normalmente, Ele vai usar pessoas para confirmar. Então qual é a palavra que tem na sua vida? Crer nessa palavra, vai acontecer. Porque o que Deus fala, acontece. Se você então... É importante a vida de oração, porque você não vai saber qual é a vontade de Deus. E se você está buscando só a sua vontade, não é o melhor de Deus para você. Olha lá, Gênesis capítulo 1, verso 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. No verso 7, verso 6. E disse Deus, haja expansão no meio das águas e separação entre águas. E fez Deus a expansão e fez a separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Então, verso 3, e disse Deus, e termina o versículo, e houve luz. E disse Deus, verso 6, e assim foi. E lá no versículo 11, e disse Deus, começa, e termina com, e assim foi.
Leia Gênesis capítulo 1. Tudo que Deus diz acontece. Os mundos foram criados pela palavra de Deus. E o que Deus está falando com você hoje? Descubra qual é a minha vontade para a sua vida, porque tudo que você disser de acordo com a minha vontade, quando você descobre isso, fala com convicção. Descubra a minha vontade, porque a partir desse momento, tudo que você disser vai acontecer, diz o Senhor.